Graça e paz, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título A Nova Roupa. Bem, você que está acompanhando aí a nossa revista, sabe que estamos estudando essa revista aqui, Efésios, Filipenses e Filemon, essa revista aqui da editora cristã evangélica, que nós adotamos como padrão aí dos nossos estudos e também das células. Agora as células também estão utilizando este material. E aqui nesta aula eu vou expor um texto de Efésios, que estamos ainda dentro da carta de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Eu não vou fazer a leitura aqui desse texto no começo, porque durante a aula eu vou aqui lendo alguns versículos e explicando, fazendo a exposição deste texto. Você que está acostumado a assistir a minha aula, sabe que eu gosto de usar um slide, mas dessa vez não foi possível fazer o slide, vou fazer uma exposição aqui mais natural aqui da lição. Então vamos lá, né? Nós temos aqui um versículo-chave, tá? E que vai esclarecer o título dessa aula, né? A nova roupa. Por que a nova roupa? Efésios 4, 22 e 23, que está dentro do que a gente vai expor aqui, fala assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a gente tem aqui a questão que Paulo está falando dentro do contexto, vou contextualizar daqui a pouco para deixar mais claro, que ele fala da antiga vida, da vida de pecado que nós tínhamos, e agora nós temos uma nova vida. Então nós temos que nos despojar do velho homem, tá? Aquele velho homem que se corrompido por causa da natureza pecaminosa, e agora nos vestir de algo novo, nos revestir de algo novo. Então essa é a ideia aqui geral dessa passagem, dessa transformação, dessa mudança de vida. E é disso que nós vamos falar. Se você serve a Cristo como único e suficiente Salvador, crê nele, se você realmente está em Cristo, você com certeza vai olhar para o passado e você vai falar assim, opa, houve uma mudança, houve uma transformação. Antes eu era dessa forma, agora eu sou de uma forma totalmente diferente. Antes eu tinha um comportamento assim, assado. Agora o meu comportamento é diferente. Eu estou falando de forma bem genérica aqui, mas a gente vai entrar aqui e eu vou dar alguns exemplos mais práticos, até mesmo porque o próprio apóstolo Paulo faz isso. Mais adiante aqui, na sua carta aos Efésios, ele vai citando exemplos práticos de mudança de vida. Mas durante essa ministração, eu gostaria que você fosse refletindo sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, como que você era no passado e como que você é hoje. Agora é o seguinte, se você começar a perceber que não houve mudança, que não houve transformação, aí você tem que começar a duvidar da sua própria conversão. Porque a verdadeira conversão, ela traz mudança, ela traz uma transformação para a nossa vida. A gente pode olhar assim, muitas vezes uma pessoa que não é crente, a gente olha às vezes para quem não é crente e fala assim, nossa, fulano ali não é crente, mas é uma pessoa muito boa, ela ajuda os necessitados, ela não fala mal de ninguém, é uma pessoa que é muito tranquila, muito calma, parece até crente. Só que é o seguinte, falta algo, falta Cristo na vida dela. Aquilo que ela faz ainda não é algo que vem do coração como uma atitude de adoração a Deus para glorificar a Deus. Eu não vou julgar o comportamento dessa pessoa, mas na maioria das vezes acontece da pessoa fazer para a própria glória e não para a glória de Deus. Então falta Cristo na vida daquela pessoa, por melhor que ela seja. Mas quando essa pessoa ouve o Evangelho e se converte, ela tem que subir um pouco mais de nível, tá? Se ela já era uma pessoa boa e já tinha um bom comportamento, em Cristo isso tem que melhorar. O que a gente observa é que o apóstolo Paulo vai colocar aqui nessa passagem, a gente vai detalhar daqui a pouco, estou fazendo somente a introdução. O que a gente observa é que em Cristo todos nós temos que subir de nível
ir para o nível superior em questão de santidade, reverência diante de Deus, comportamento diante da sociedade como um todo, amor ao próximo, tudo isso tem que melhorar na nossa vida. Tá? Não importa quão boa a pessoa seja, em Cristo ela tem que melhorar ainda mais. Ela tem que ter essa mudança, essa transformação. Porque se não houvesse essa transformação, não serviria de nada crer em Jesus como Salvador. Tá? O Evangelho não teria utilidade nenhuma. Deus poderia nos salvar simplesmente sem enviar Cristo, porque nós já seríamos pessoas boas. Mas não é bem assim. Lá em Romanos, Paulo vai tratar melhor desse tema. Ele fala que antes éramos escravos do pecado. Então o ser humano, por melhor que ele seja, ele ainda é um escravo do pecado. Então vamos lá. Não vou me alongar muito aqui nessa introdução para nós explorarmos a lição por completo. Então vou acompanhar aqui os tópicos da lição. O primeiro tópico fala assim: o que éramos antes? A vida pagã. Então, antes de nos convertermos, versículo 17 e versículo 19, né? Do 17, 18 e 19, na verdade. Fala assim, ó, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Então, Paulo está falando aqui no Senhor com a autoridade de Jesus. Tá? Ele está escrevendo com a autoridade do nosso Senhor Jesus aqui. Que não andeis como também andam os gentios. Que não mais andeis. Ele coloca assim, que não mais andeis. Ou seja, a atitude de vocês não deve ser mais aquela antiga. Paulo usa o verbo andar. Tá? O verbo andar tem o sentido de ação, de prática. Você não anda parado, você anda andando. É o contrário, né? Você anda ou você para, um dos dois. Então, andar, aqui ele usa esse verbo justamente para falar assim, ó, o comportamento prático de vocês antes de se converter, que vocês eram gentios, eram pessoas que não ainda tinham depositado a confiança da salvação em Cristo, viviam nos seus pecados, vocês tinham atitudes pecaminosas que são totalmente contrárias ao Evangelho. Tá? Então vocês não devem mais fazer isso. Por quê? Porque agora vocês têm uma nova vida. Mente vazia. Como que era? Paulo vai explicitar como que os gentios andam, como que os ímpios agem. Ele fala assim, ó, na vaidade de seus próprios pensamentos. Tá lá, na vaidade dos próprios pensamentos. Pensamentos simplesmente humanos, sem levar em consideração Deus, sem levar em consideração o sacrifício de Cristo, sem levar em consideração o amor ao próximo, simplesmente um pensamento próprio, vaidoso, que só pensa em pecar. Pensamentos fúteis, sem valor. Aí o escritor coloca assim, ó, o escritor da revista, era o gasto de tempo, energia, raciocínio e inteligência em assuntos vazios de significado. Então, era manter a mente ocupada com coisas pequenas, inúteis, insignificantes. É a vida do ímpio, tá? A vida daquele que não está em Cristo. Ele usa o tempo dele, ele usa a sua inteligência só para praticar coisa que não presta, para fazer o que não presta, para falar do que não presta. Enfim, a sua boca só sai o que não presta, a sua mente está totalmente poluída e só pensa em pecar. Vida alienada de Deus. Ele fala assim, ó, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, nós vivíamos longe de Deus. O ímpio hoje, aquele que não crê em Jesus como Salvador, ele vive longe de Deus, alienado de Deus. É muito similar ali ao filho pródigo, né, que afastou-se do seu pai, foi viver longe do pai. Então, o homem, quando ele peca, né, vou colocar assim, o Adão e Eva, quando eles pecaram ali no Jardim do Éden, toda a humanidade pecou junto, a natureza pecaminosa tomou conta do ser humano e ele ficou longe de Deus. Ele se afastou da presença de Deus, ele foi expulso do jardim, perdeu aquela comunhão com Deus. Então o pecador, ele está longe, ele não está ali com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele vive numa ignorância completa, totalmente, né, sem se preocupar com as coisas de Deus. Estou colocando o ímpio. Agora, se você olha um crente que também vive assim, será que realmente é crente? Será que eu realmente estou preocupado com as coisas de Deus, vivendo para Deus? Uma reflexão para nós.
coração endurecido. O versículo 18 fala assim, ó, obscurecidos de entendimento pela dureza do seu coração. A palavra dureza aqui faz lembrar uma pedra, né, chamada poros, que era mais dura que o mármore. O mármore é duro, né? Então essa pedra, poros, ela era uma pedra muito, muito, muito dura. Então aqui Paulo compara o coração do ímpio com uma pedra. É algo realmente que não deixa a palavra de Deus penetrar. John Piper, ele costuma dizer o seguinte, né? John Piper é um grande pregador do evangelho, já escritor, tem vários livros publicados, e ele fala assim, que quando o ímpio ouve o evangelho, tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele abre o coração e crê no evangelho, ou ele endurece mais o coração. Tem aquelas pessoas que a gente prega o evangelho e parece que ela sai mais dura ainda, parece que ela sai mais fechada. É isso que pode acontecer quando a pessoa fecha o coração, parece que ela vai se fechando para o evangelho, e aí a gente tem que orar e buscar mesmo a unção do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus que pode mudar o coração do homem. Às vezes a gente fica preocupado quando prega o evangelho para alguém, a pessoa fecha o coração, não adianta, que não somos nós que vamos fazer essa mudança, mas é o Espírito de Deus. Isso aí Deus é soberano, Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe aí o que Ele está fazendo. Mas o ser humano, ele fecha o coração para o evangelho e ele endurece o coração. O ímpio é assim, ele vive com o coração fechado para as coisas de Deus. O corpo entregue a toda sorte de impureza. Outra coisa que acontece com o ímpio. Ele fala assim, o versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, coração duro se torna insensível, se entregaram à dissolução para, com avidez, desejo ardente, imoderado, veemente de outra coisa, cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, a pessoa que se fecha para Deus, está com a mente contaminada, está longe de Deus, coração endurecido, essa pessoa está entregue ao pecado e ela pode praticar todo tipo de pecado. É claro que muita gente pode falar assim, mas será que todo pecador, todo ímpio, ele vive na devassidão total, ele vive na prática do pecado de forma bem assim devassa o tempo todo, praticando todo tipo de pecado? Não. Nem todo mundo vive nessa vida dissoluta, na devassidão, praticando todo tipo de pecado. Nem todos. No entanto, a gente observa que o ser humano que está no pecado, o pecador, o ímpio, que está com o coração fechado para Deus, ele tem essa capacidade, ele pode, tá? Ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso de forma que ele já perdeu a sensibilidade com relação às coisas de Deus e com relação às pessoas. Ele fala assim, uma pessoa, uma família, uma sociedade que perdeu a capacidade de sentir dor é um perigo constante, pois a dor é um aviso de que alguma coisa errada está acontecendo no organismo. Então ele usa essa linguagem aqui, nessa comparação. Se eu sinto uma dor, eu tenho que procurar um médico porque tem algo errado. Se eu não percebo essa dor, essa dor pode ser algo errado com o meu corpo que eu não estou percebendo, não estou me importando com ela, e quando eu me importar, já é tarde demais. Então isso pode acontecer. O pecador, ele pratica o pecado e ele não percebe que o pecado ofende a santidade de Deus. E aí ele deixa aquilo ir corroendo ele cada vez mais, ele vai se afundando, ele vai só piorando mais. Ele está insensível às coisas de Deus. E a sociedade está assim. Se a gente observar tudo que acontece, tanta maldade no mundo, tanta coisa ruim no mundo, e as pessoas parecem que perderam a sensibilidade, morte, desastres, isso parece ser algo normal. Não, deixa para lá, é algo normal, faz parte. Tá? Nós estamos perdendo a sensibilidade. Talvez a exposição a filmes e séries onde tem muitas mortes, muitas coisas ruins acontecendo, às vezes muita mentira, adultério, isso é o que está na mídia, está na televisão. É nudez, é adultério, é mentira, é morte, é traição, e as pessoas parecem que estão acostumadas com isso. Elas começam a ver e começam a gostar, e de repente ali você começa a ver que aquilo
que antes era mal visto pela sociedade, como todo mundo via assim, como algo errado, hoje é visto como normal. Tá? Parece que as pessoas estão de fato perdendo a sensibilidade para o pecado a um nível mais absurdo. Tá? Porque o pecado, todo mundo peca, o pecador aí, ele vive na prática do pecado o tempo todo, mas tem uns pecados mais absurdos, algo assim mais cruel que acontece na sociedade, e as pessoas estão vendo isso como normal. Então, isso aí é a mente pecaminosa, a mente que está longe de Deus. Segundo tópico, o apóstolo Paulo, no versículo 20 até o versículo 24, ele vai falar agora da nova vida, a vida cristã. Aí ele fala assim, ó, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. A NVI traduz de uma forma diferente. Ela fala, a NVI não, a nova tradução na linguagem de hoje, ela fala assim, ó, mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Aqui, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, Jesus, ele ensinou tudo que nós precisamos fazer para viver bem aqui nessa terra. Tudo que nós precisamos saber para nos comportar, Jesus deu esse ensinamento, ele mostrou na prática. Quando nós lemos os evangelhos, a gente observa ali o comportamento de Cristo. Quando a gente lê as cartas dos apóstolos, a gente observa também ali o comportamento de Cristo, o comportamento dos apóstolos que imitava o comportamento de Cristo. Então a gente tem toda a informação necessária para vivermos bem aqui nessa vida. Toda a informação necessária para termos uma vida cristã verdadeira, fundamentada de fato em Cristo. E aí, como crentes, como cristãos, tem que ter mudança, aquilo que eu falei no começo. Nós estamos, de acordo com o escritor aqui da revista, ele fala assim, do outro lado do rio. Tá? Nós mudamos de lado agora. A gente está agora numa situação onde o nosso comportamento antigo tem que ser abandonado e um comportamento novo tem que ser adquirido, tá? Tem que fazer parte agora da nossa vida. Vamos detalhar isso aqui. Ele fala assim, aprendeste a Cristo. Aprendeste a Cristo. O próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Há muita gente, né, querendo evangelizar sem Jesus. E realmente, muita gente vai evangelizar e fala da vida de amor, fala disso, fala daquilo, que realmente é importante. Tá? Nós falarmos do bom comportamento, que o cristão vive de uma forma diferente, mas a gente não pode perder o foco que é Cristo. Não faz sentido eu pregar o evangelho e não apresentar Cristo. Tá? Nós temos que aprender Jesus. Né? É o que está aqui. Né? Ele é tudo. Tudo gira em torno dele. Você tira Jesus do cristianismo, acabou o cristianismo. O cristianismo é uma religião que gira em torno de uma pessoa, que é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Algumas igrejas tiram Cristo. A mensagem não é mais cristocêntrica. Jesus não é mais o centro da pregação em muitas igrejas. Perdeu o foco. Agora colocaram o homem no centro. Fala de bom comportamento, fala de amor ao próximo, fala disso e fala daquilo. Mas cadê Jesus? Então nós temos que aprender não somente sobre Cristo, mas aprender Cristo, aprender Ele, ter Ele como referência na nossa vida. Versículo 21, Paulo fala, tendes ouvido, ou seja, nós ouvimos a Cristo. Jesus, ele está no nosso meio. Vamos lá, primeiro, nós temos a Bíblia, onde mostra todo o comportamento de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos guia nesse comportamento. Então nós temos Cristo dentro de nós, a gente pode dizer isso, o Espírito de Cristo dentro de nós. E nós temos que, com os ensinamentos de Cristo e tendo Cristo na nossa vida, nós temos que viver uma vida diferente. Tá? Paulo fala isso, né? Gálatas, eu não lembro onde é que está escrito agora, mas é Gálatas, acho que é capítulo 3, versículo 20, se eu não me engano, que ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele está colocando aqui que agora ele não tem mais autoridade sobre a vida dele, que é Cristo que tem toda a autoridade.
instruídos em Cristo. Tá? Então nós somos discípulos de Cristo e nós temos que viver como se Jesus estivesse do nosso lado o tempo todo, tá? Nos ensinando. Ele encarnou, ele viveu aqui como ser humano e nós temos que olhar para Jesus como divino, mas também como ser humano. E os discípulos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus e nós também podemos sim aprender com Jesus. O comportamento do cristão a gente aprende com o próprio Cristo. Vamos lá. Falando agora da nova roupagem, tá? A nova roupagem. Versículo 22 a 24. Nesses versículos, o apóstolo explica o que significa aprender a Cristo. Afirma que é compreender a nova vida que Jesus nos deu e os novos padrões que dela resultam. É tirar a nossa velha humanidade como uma roupa velha e podre e vestir como uma roupa nova, a nova humanidade criada à imagem de Deus. Então é isso. Estar em Cristo, viver a Cristo, aprender sobre Cristo é ter uma nova vida, é ter um comportamento diferente. Paulo fala quanto ao trato passado, ou seja, a antiga maneira de viver de vocês, vos despojeis do velho homem. Então aqui está o ponto central do Evangelho. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical, isto é, conversão, que é o lado humano, e nova criação, lado divino. Então o ser humano toma uma decisão, ele se converte e Deus coloca dentro de nós uma nova criatura, uma nova natureza. Nós somos nova criação, uma nova criatura de Deus. Então o velho homem, o homem carnal, que vivia no engano, na mentira, no pecado, na bebedeira, na prostituição, enrolando os outros, enfim, fazendo tudo que não presta, esse homem tem que ser abandonado. Eu coloco o homem aqui, eu estou falando do ser humano por completo, serve para homem e para mulher. Então esse ser humano pecaminoso que tinha essa vida dissoluta, agora ele deve ser totalmente abandonado. É como se fosse tirar uma roupa suja, uma roupa que não tem mais nenhuma serventia, e agora tem um novo homem que tem um novo entendimento, que tem o Espírito Santo dentro dele. Então a conversão é mudança de pensamento, mudança de atitude, é algo que vem de dentro para fora, tá? Que ele usa até que o escritor da revista usa uma analogia que ele fala assim: um caçador experiente faz a pontaria para a cabeça do animal, porque se acertá-la atinge o restante do corpo, tá? É na cabeça que ele sabe que não tem erro. Então a mudança tem que acontecer na nossa mente, começa na nossa mente. Paulo fala isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, lá em Romanos capítulo 12. Então nós temos que sim abandonar as nossas atitudes erradas, mas começa abandonando os pensamentos errados, as atitudes pecaminosas da nossa mente, e depois isso vai se expandindo para as nossas ações no dia a dia, no nosso cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. Na próxima lição vai ser abordado alguns aspectos práticos dessa vida de santidade, que eu não vou entrar aqui, que é a partir do versículo 25 do capítulo 4, mas a gente pode aqui já fazer uma aplicação prática em relação, por exemplo, a alguém que vivia na bebedeira, A pessoa vivia na bebedeira, bebia e tal, e ela se converte. Então ela se converteu, ela vai abandonar esse hábito, esse vício que ela tinha antes, na vida antiga, que agora ela tem na vida nova. Pode não ser algo simples para quem, por exemplo, é um viciado, mas é algo que o Espírito Santo pode ajudar. Então isso começa com a determinação na mente. O Evangelho é algo prático, mas ele é algo também racional, é uma decisão racional que nós tomamos de seguir a Cristo. A gente crê no poder do Espírito Santo, a gente crê em dons espirituais, a gente crê no poder de Deus, em algo sobrenatural, mas o Evangelho também é algo racional, uma decisão que nós tomamos baseado ali na ouvir o Evangelho. Nós fazemos uma análise daquilo que foi pregado para nós, o Espírito Santo trabalha em nosso coração e nós tomamos a decisão de seguir a Cristo. Então, seguir a Cristo não é algo que vem assim do nada, simplesmente do nada, e você que tem uma fé cega.
Tá? Tem gente que tem uma fé cega. Não, eu creio, ponto final, e não me importo com mais nada. Não é bem assim. A gente tem que ter uma fé racional, tá? Uma fé verdadeira, uma fé fundamentada na palavra, e o Espírito Santo trabalhando dentro de nós faz com que nós possamos nos dedicar mais a essa fé e crer no Evangelho de forma mais prática mesmo. Tá? Então a mudança começa na mente, na transformação do nosso coração e vai para a parte prática, onde nós começamos a viver de uma forma diferenciada em todos os aspectos da nossa vida. Então, na próxima lição, nós vamos entrar no aspecto mais prático dessa santidade. Então aqui, na nossa conclusão, está aqui um texto do John Stott, que ele fala assim, acho que é John Stott, né? Só para conferir aqui, é isso mesmo, John Stott. O nosso costume de adaptar o nosso modo de vestir de acordo com a ocasião ainda permanece como princípio geral. Quando vamos a um casamento, usamos certo tipo de roupa. Quando vamos a um enterro, usamos outro tipo de roupa. As roupas de muitas pessoas são determinadas, além disso, pelo ofício. Os soldados do exército usam roupas diferentes dos marinheiros. Os advogados têm roupas especiais quando comparecem ao tribunal. Os juízes também. Quando, porém, mudamos de papel, trocamos de roupa. Ao terminar o trabalho, o juiz troca a sua roupa. Exatamente assim, visto que por uma nova criação tiramos a velha humanidade e vestimos a nova. Devemos também deixar de lado os velhos padrões, adotar os novos. Nosso novo papel envolverá novas roupas, a nossa nova vida, um novo estilo ético de viver. Então aqui fica aí essa analogia dessa questão da mudança de roupa, é algo que nós praticamos no dia a dia, mudança de roupa, tal. E quando fala do Evangelho usando essa analogia, está falando assim, que antes nós tínhamos uma roupagem, um modo de viver, e agora nós temos uma nova roupagem, um novo modo de viver, um novo comportamento, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Então eu encerro aqui a aula, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa é só deixar o seu comentário e nós iremos responder aí para você e ajudar você da melhor forma possível. Fico por aqui, graça e paz, até a próxima aula.